Ai, Oi, oi, tô tá me ouvindo? te ouvindo agora. Agora sim. Sucesso, deixa eu só Então, aumentar o volume aqui rapidinho, que tá um pouco baixo. Sucesso, foi. Oi. é isso. E aí, só E aí, sonzeira aí que você tá ouvindo aí. Já me eu alibando. tenho várias playlists, eu sou a louca das playlists, assim, eu começo a ficar um pouco entediada, eu vou fazer uma playlist, e aí começo. Sério. Juro. Amigo, então, a gente estava conversando um pouquinho ontem sobre essa questão de pandemia, de tudo. Conta aí como é que tá. Você está em São Paulo, né, no momento. Como é que tá sendo Sim. sua criatividade em meio à pandemia? Conta pra gente. Ah, e tá uma coisa meio louca, assim. No início, virei canetinha ambulante, sabe? Toda hora, pá, uma letra, uma letra, uma letra. Pegava o violão, saía uma música, assim. Foi um bagulho doido. E no segundo mês em diante começou a ficar um pouco tenebroso a coisa, assim. Bloqueio criativo. E Uhum. eu confesso que eu tô até agora, assim, meio tenso. Não tenho criado nada de composição. Tenho mais, dado continuidade às produções que eu já vinha fazendo e tudo. Que agora, como Uhum. teve essa abertura de algumas coisas e tal, eu tô conseguindo gravar minha voz e continuar produzindo as músicas, né? Mas Mas foi então já tem umas nó. tracks aí que estavam encaminhadas antes desse bloqueio. Sim, nossa, bastante coisa, assim. É engraçado, porque é meio montanha-russa, né? Eu acho que todo mundo tá nessa Uhum. fase meio montanha-russa na pandemia. Então foi Sim. muito, tipo, de repente mil, assim, pá, composição, loucura, criatividade, daqui a pouco zero. Nada. Nossa, E- eu fico oscilando todo santo dia, assim, às vezes, várias vezes ao longo do dia. Tem dias que eu acordo assim, pilhadaço, nossa, hoje eu vou ficar o dia inteiro em casa, pregado na frente do computador. Aí tem dias que eu acordo assim, eu não consigo sair do sofá, eu fico inerte na frente da Netflix. Sim, 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 tá foda, tá bem essa pegada mesmo, sim. Várias E sensações. essa última música que o senhor lançou foi Morena, né, o nome? E ela, conta um pouquinho como é que foi, o que que você pretendia com essa música, como é que é essa composição, assim, e como ela se encaixa no momento que o senhor está agora. Então, essa música ela foi uma composição em parceria com um amigo meu de Juiz de Fora. E é o Reise, Amo Juiz ele de escreveu Fora. boa parte da. Também gosto bastante. Temos artistas maravilhosos de lá, né? MC Chuchu, Salve, e essa galera é foda. E aí ele fez o bruto, assim, da música, me apresentou a música, eu falei, caraca, isso dá um puta de um pop, cara. Vamos trocar umas figurinhas aqui e tal. E aí eu terminei a composição. E essa música já estava pronta desde o início do ano, assim. E a proposta era fazer um clipe na praia, que ela tem uma pegada praiana, good Uhum. vibe, aquele pop Sim. gostosinho de verão. E deu tudo errado. Tudo errado, assim. Quando eu tava pra ir pro Rio de Janeiro, velho, pra gravar o clipe e tudo, pandemia. Pá. Tava, tipo, com passagem comprada, com tudo. Ia ver minha família também, ia matar saudade. Aconteceu essa situação. E... e aí eu fiquei nessa coisa de tipo, porra, não, como é que eu vou fazer agora? Eu não vou lançar nada durante o ano todo por causa da pandemia, sabe? Uhum. Aí eu resolvi lançar durante a quarentena mesmo. Tipo, peguei celular, o meu amigo que mora aqui comigo, divide a casa comigo, me ajudou pra caramba. Ele que filmou, nunca filmou nada na vida, tadinho. Foi a primeira vez que eu botei ele já pra Gente, olha isso. já Já vai dá para gravar um botar no clipe. currículo. E, e eu pensei em lançar essa música mesmo na quarentena, porque ela traz uma vibe gostosinha, meio nostálgica, daqueles romancezinhos clichês, sabe? E Uhum. clichê, eu acho que o clichê tá fazendo tanta falta, sabe? De você, de repente, lembrar que, poxa, tem o cheiro do mar, sabe? Tem outras coisas além desse nosso universo particular que a gente está vivendo na víscera mesmo agora, na pandemia. Uhum. Então, Morena é um pouco sobre isso, é um pouco sobre nostalgia, é um pouco sobre calma que vai ficar tudo bem, a gente vai se encontrar aí com os nossos amores, ou sei lá, sabe? Não amor de ai, romance, mas nossos amores, nossos amigos, as pessoas, Sim. as pessoas queridas, sabe? Que fazem a Uhum. nossa vida ser diferente, valer mais a pena. E eu lancei pensando nisso, assim. O clipe é todo gravado no Uhum. celular, bem caseirão mesmo. Literalmente, eu gravei na minha casa, descobri pontos maravilhosos de luz na minha casa, inclusive. Foi uma oficina, assim.
E, cara, eu tô felizaço assim, com a repercussão. A gente bateu. Bom, eu sou artista independente, né, gente? Então, pra mim, cada Aham, view. tem sempre que botar tudo sob essa ótica, né? As pessoas às vezes É, ficam, ah, tipo, mas podia ter single toda semana, podia ter clipe toda semana e acham que as porra, coisas acontecem de graça, né? Tipo, tipo, olha, papo, vai. espirrei e saiu um clipe. Nossa, meu sonho ser assim. Eu vou chegar nesse nível um dia. Ah, vamos fazer um clipe, vamos. Alta produção, produção top, não sei o quê. Vamos lá, pá, toma, 20 mil aí. Sem, meu sonho, meu sonho. Mas aí foi isso. Em uma semana a gente bateu mais de 20 mil visualizações. Tá na Olha. atenção, sabe? E Uhum. eu tô curtindo, cara. Eu tô no momento pós-parto, assim, com esse som agora, de estar curtindo o bebezinho recém-nascido, assim, aquela coisa. Ah, eu imagino como é que é. Tipo, eu tenho um pouco dessa sensação de tipo, ai, agora eu vou soltar. Quando a gente solta uma edição nova na híbrida, eu sempre fico nessa de tipo, ai, é tanto tempo que você gasta focado só naquilo que quando acaba, né, deve dar uma vontade de tipo assim, ai, vou hibernar agora por uma semana e só aproveitar mesmo. A vontade só, né? Porque não Uhum. pode. A semana após o lançamento, que é a semana que você rala. Meu Deus do Aham. céu. Mensagem pra todo mundo, liga pra todo mundo, entra em contato com todo mundo. Nossa, pede divulgação, porque não sei o que, assim, Nossa, eu entendo. tava rindo com meu amigo, assim, eu falei, nossa, todo ano é Kaique pedindo pros outros assistir um clipe diferente, é babado. Mas Ai, é mas isso, tem que ser, ué. é a luta, né? Uhum. Agora, ontem a gente teve um papo pré-entrevista, assim, para entender melhor como é que estava tudo, e uma das coisas que a gente falou que eu gostei muito foi em relação a essa é, vontade que você tem de criar um imagético novo para pessoas trans, né? De, tipo, reforçar isso nas suas músicas, principalmente Sim. ainda nos seus videoclipes, né? E conta um pouquinho pra gente sobre isso e depois a gente entra nos pormenores. Então, é aquilo, né? Isso daí veio tudo de uma questão, lógico, a questão da representatividade, que eu vivo na minha vida o tempo todo isso, Uhum. mas foi uma observação que eu fiz nos clipes, eu vou falar nome de produtora, né? Se eu sofrer um processo, foda-se, assim, vamos Vamos evitar processar. os processos, a gente já tem muito gasto. Mas enfim, os produtores grandes, né, de funk principalmente, eu percebi que os clipes eram sempre idênticos e tratando das mesmas coisas, né? A fotografia é sempre tudo muito parecido. Principalmente a questão das mulheres, como plano de fundo, e os homens, os Uhum. atores, como, tipo, a ostentação, a gente tá aqui, a gente é rico, comemos mulher pra caralho, e foda-se. E as mulheres sempre de Uhum. plano de fundo, sempre, todos os clipes, Paradas, né, naquela dança da paniquete, assim, apenas caladas. sempre, sempre, assim, com aquele Uhum. sorrisão. Pô, sabe o Domingão do Faustão, né? A gente tem o grupo de balé das meninas que sempre mostra, era isso. Se repete isso. E aí, quando eu fui lançar Dom 150, que é um funk que fala bem sobre essa questão de eu ser um homem trans, o refrão e tudo mais, é um proibidão. Eu tive a oportunidade de lançar no canal grande, assim, que é o Funk Hits. Aí eu fiquei tipo, porra, cara, interessante isso, né? A gente vai Uhum. acessar um lugar que não tem nenhum de nós ali, até pelo menos que eu pesquisei e tal. Tinham grandes artistas e tudo do mainstream, mas homens, cis hétero, e no Uhum. máximo uma outra mulher cis hétero. E sempre isso, né? Fechado nesse mundo. E aí eu falei, bom, vai ser agora. Peguei os meus amigos, suparam, eu joguei no Facebook pessoas até. E de repente brotou 20 pessoas lá no dia. Eu fiquei assim, Jesus, não tem comida para esse bando de gente, a cachaça vai acabar, meu Deus. Foi assim. E chamei amigos meus trans, pessoas trans, a gente que protagonizou o clipe o tempo todo. E quando não eram pessoas trans, eram pessoas que têm os corpos marginalizados, pessoas gordas, pessoas negras. Então, Uhum. esse é o meu elenco, sabe? E eu acho isso muito importante, voltando a essa questão da representatividade, porque a gente não se vê. E quando você não se vê em nenhum lugar, né? Lógico, né? Eu só me vejo quando eu tô passando, porque eu caí que só eu mesmo posso me representar. Mas eu não Sim, vejo sim. nenhuma pessoa com parecida generalidade
eu vou achar que é possível eu alcançar aquele lugar, sabe? Uhum. Agora, quando me mostram que pessoa trans, eu vou sofrer preconceito, eu estou fadado a sofrer rejeição ou fetichização do meu corpo, e esse universo é para propor essa quebra, essa coisa. Vai ter pessoas trans ostentando, sim. Vai ter pessoas trans caindo na piscina de bêbado, sim. Vai ter gente trans dançando, rebolando a bunda, sendo feliz. Vai ter gente trans fumando. Vai ter gente fazendo a porra toda, sabe? Porque é Uhum. sobre isso também. A gente também quer estar ali chique. Nossa, tem um meme trans fumando maconha, sabe? Isso é maravilhoso, porque tipo, a gente quer estar nesses lugares também. A gente quer brilhar, a gente quer o Sim. glamour, porque a gente merece, as nossas histórias estão aí, sabe? A gente tem tanta coisa pra contar. Porra, pra tanto, bicho, né? É possível que a gente não mereça, sabe? Uhum. E, e eu espero inspirar, sabe? Tem gente trans pra caralho no clipe dele. Se não amo todos, a maioria, pelo menos eu tenho que colocar a carreira, assim. E é isso, assim, cara. Eu acho que é uma regra pra mim, sabe? Se eu alcanço Sim. um lugar, eu tenho a obrigação de fazer o máximo que eu posso pelos meus, assim, tipo, colocar a galera também com a cara ali. Isso pra mim é tão, inclusive eu tive que filmar de novo, sozinho, numa rua parecida com o lugar que a gente estava, porque eu não apareci. Eu fiquei na produção que nem uma certa, a galera se divertiu. Ah, e o Nicolau tá aqui, Santana tá aqui também, só gente linda. Olá, todo mundo. Bem-vindos. Nicolau Oh, também é um cantor trans, inclusive, que a gente estava trocando essa ideia sobre cantores trans masculinos. Ele, sim, ele é incrível, cara. Se depois você puder dar uma conferidinha no trabalho dele, ele tá aí com certeza. também na correria, sabe? Ele é foda. Uhum. Então, Babado, né? já Voltei. soltei um batidão aqui para entreter as pessoas, porque só o Então, meu bolso eu acho que não ia manter ninguém, não. desculpa, gente. Eu botei até 3G agora, porque agora vai. O Wi-Fi daqui realmente não tá dando. Não tá dando. Nossa, Tá e aqui começou a pegando. chover agora, então, tipo, as chances da Olha. internet cair são altas, entra um cabelo aqui. Amigo, então, vamos retomar. A gente estava falando da questão da representatividade, né? Você falando Uhum. que isso é muito importante de reforçar nos seus clipes e nas imagens que você se dispõe a fazer enquanto artista. E aí eu te perguntei exatamente sobre isso, assim, como é que é ser um artista e ter que criar essas narrativas sem ter tido muitos exemplos sobre isso ao longo da vida, né, como homem trans. E aí queria que você contasse um pouco do que é essa experiência de criar e o que foi, quais foram as referências que você teve até aqui, né? Porque são Babado. pontualíssimos os papéis Sim. ou personagens trans que a gente encontra de uns 5 anos para trás, por exemplo. Tá. Babado. Isso não tava no script. Tô brincando. Não, eu guardei surpresas. Gente, olha, essa é a parte mais difícil, sim, não vou negar. É, A referência que eu tenho atual, assim, que eu confesso que eu não, nem é um trabalho que eu costumo ouvir e tal, é do cantor Wesley Tucker, que ele é um homem trans lá de fora. Uhum. E é uma referência pra mim que, na verdade, não serve pra nada, porque ele é lá de fora. É, tipo. É uma outra coisa, sabe? É um Uhum. outro universo, assim, parece que, sabe, tá fora do nosso planeta, né? O Brasil é uma questão, assim. Já é uma questão com as pessoas trans, imagina com a arte também. Aí, arte de pessoa trans, aí fudeu mais ainda a situação. Né? Mas, Aham. mas ele é um cara que alcançou um puta lugar, assim, na música, apesar de que não são muitas as pessoas que conhecem, mas ele, nas redes sociais, ele tem um engajamento bem forte, tá quase com 1 milhão aí no Instagram. Eu acho isso um número bom. Isso E é um número muito bom. e é um artista independente, eu acho também, assim. Bom, pelo menos nos primeiros lançamentos dele, sim. E Mas pra minha vida, assim, eu sempre me inspirei nos artistas que já se foram, na verdade. David Bowie, Kurt Cobain, Uhum.
Iggy Pop, essa galera que para mim mostrava que era possível é, fazer a arte e ainda ocupar esses espaços, né? E ser totalmente fora da caixa, assim, né? Aham. Antes de É, os atividade. dois, tanto o Ig quanto o Bowie, eles quebram muito essa expectativa da binaridade de gênero, né? O que que as pessoas esperam de um homem no rock, de um homem no pop, e o que que Exatamente. eles podem usar, o que que eles podem vestir, como se maquiar. Acho que Sim. E isso é bem tem o pertinente. Ney, a Cazuza também, essa galera aqui do Brasil que também fez um puta trabalho incrível, assim. Uhum, E, e foram as minhas inspirações, não vou negar, assim. Principalmente o Iggy Pop e Kurt Cobain foram inspirações máximas, assim, para mim durante a minha adolescência. Então, quando eu via uhum, esses corpos e o Kurt nem tanto, né? Mas o Kurt ele ainda tinha na fala dele algumas questões, assim, que eu achava bem foda para quem era da década de 90 em uhum. Seattle, homem, branco e etc. Então, Sim, no rock ainda, né? então assim, eu achava que tinha uma postura bem interessante e eram pessoas que me davam esse conforto, sabe? Mas sempre Uhum. foi tudo muitas escuras, cara, porque ainda não era como eu me identificava. Eu ainda não me enxergava ali, sabe? Eram Aham. figuras maravilhosas, incríveis, mas eu ainda não olhava e falava, porra, tem alguém que sente exatamente como eu sinto e tá ali, sabe? Então era sempre uma parada de tipo, ok, vamos lá, né? E eu acho que a arte não tem jeito, velho. A arte, pra mim, Uhum. é o seguinte, é uma coisa que não é só uma carreira ou um sonho, mas é o que eu respiro mesmo. Uhum. Então, a partir do momento que eu percebi o quanto ela era importante pra mim, e tentei parar, que eu falei, gente, eu nunca vou alcançar esse lugar. Não tem homem trans no meio artístico. E quando tiver, vai demorar muito. Eu vou morrer até lá. Assim. A minha cabeça era isso. Assim. Não achei que fosse mudar tão rápido em pouco tempo. É, Apesar de que mudou, mas assim, a gente tem que reconhecer que mudou, assim, de uns 5 anos pra cá, e ainda tá assim, muito longe do ideal, né? Tipo, é até pontuar assim, tipo, não tá certo, não tá legal, não tá bonito ainda não, tá, gente? Tem coisa pra caralho pra se fazer e muita coisa pra gente lutar. Mas, em comparação a 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a me enxergar como homem trans, mudou pencas, assim, sabe? ah, sim, sim. Representatividade e de pautas e debates e tudo. Uhum. E aí, quando eu percebi que, tipo, não tinha jeito, não ia conseguir parar de fazer arte, eu falei, vou fazer isso daí, né? Vou fazer o quê? Eu não consigo parar. Eu penso em parar, eu componho uma música, alguma coisa tá É o me que tem pra dizendo. hoje, né? É o que tem pra hoje. E esse hoje tá se estendendo, assim, a minha vida Há toda. anos, sim. É. Amigo, eu tava lembrando pensando na conversa que a gente teve ontem, eu coincidentemente me deparei hoje com um coach da, ai, Chimamanda, eu acho que é o nome dela. É aquela pensadora até que a Beyoncé cita em uma das músicas. Ela tem um TED Talk que ela fala muito sobre o poder de uma história, né? E aí ela fala o impacto que uma história tem e a capacidade que essa uma história tem de mudar a forma como as pessoas se enxergam, de mudar a forma como as pessoas sonham, até onde elas conseguem ir e tal. E no papo que a gente teve ontem teve um ponto que eu achei interessante que foi exatamente essa questão da gente, tanto eu quanto você, não nos acharmos no que a gente consumia desde cedo, né? Você Uhum. enquanto homem trans, eu enquanto bicho, homem gay, enfim. E eu queria que o senhor contasse isso pra gente, não só em questão dessa dificuldade de encontrar a representatividade, mas também no que era a representatividade que você tinha encontrado até então, assim. Sim, tá. Então, é, é muito do que a sociedade quer que a gente veja, que a gente entenda, né? São as Uhum. demarcações. E que é muito mais fácil de controlar. Se você mostrar para uma criança que já se entende ali como uma criança LGBT, e você mostrar para ela que aquilo é errado, que aquilo é feio, que ela vai morrer, que os personagens que se identificam daquela forma morrem, ou sei lá, são presos, sabe? São marginalizados mesmo dentro da sociedade ou Uhum. mortos.
a criança vai, não, vai negar aquilo a vida toda dela, sabe? E comigo, quando os primeiros contatos que eu tive com a transmasculinidade, através da mídia e tal, foram contatos bem complicados, bem problemáticos. Estava até conversando, eu falei do filme Meninos Não Choram, que narra uma história real de um homem trans, eu não vou dar spoiler, porque foi Por favor, eu já te proibi de dar esse spoiler. então, Eu não vou juro dar. que esse filme tá na minha lista, tipo, até esse doc, com É, filmes para assistir, esse filme tá ali, tipo, em cima. mas enfim, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal com esse filme, muito mal, porque Uhum. foi o momento que eu já tinha parado pra mim e falado, cara, vamos assumir isso, você é um cara trans e tá tudo bem, agora vamos ver o que a gente pode fazer com isso. E aí Uhum. eu assisti esse filme, e aí eu pensei, eu acho que não tá tudo bem não. Eu quero voltar atrás. Acho que eu não vou fazer isso, não. Acho que esquece, deixa isso pra lá. Você que homem trans, o que é isso? Existe isso? Uhum. Nada, jamais. E foi assim, tô rindo agora, mas na época foi foda, sabe? Porque você se depara com uma realidade que, cara, você não quer que aquilo aconteça, você não quer ser visto daquela forma, você não quer sofrer aquilo. Então, Uhum. e aí as outras formas os outros contatos que eu tive foram sempre muito parecidos, sabe? Um outro foi no seriado The L Word, que é um seriado bem famoso sobre mulheres lésbicas e tudo. E tinha Uhum. um personagem chamado Max, que é um homem trans na série, tipo, véi, a forma que colocaram ele é muito monstruosa, sabe? O cara, quando ele Uhum. começa, ele se assume homem trans e vai em busca da sua transição hormonal, essas coisas, ele vira um monstro, ele fica um escroto, assim, sabe? E aí aquilo me impactou. Eu falei, Jesus amado, eu vou ficar assim também? Será? E as minhas amigas, que eram lésbicas na época, também ficavam já, tipo, me estranhando, assim, quando eu falei que eu queria começar a tomar hormônio. Era tipo, Uhum. porra, Kaique, qual foi? Você vai ficar assim, vai se fuder. Você não é mais nosso amigo, você é nosso inimigo agora. Você foi pro lado de lá, assim. E aí eu fiquei. Aí veio a questão da solidão e N outras Uhum. coisas, assim. É aquilo, né, cara? Quando você fica vendo. O Santana falou apontou uma parada muito forte também. Tipo, imagina crescer sendo pessoa LGBT e negra. Pô, Sim, sim, acabei de ver esse ah, comentário, imaginei também. Vai crescendo, né, as camadas sim, de falta de representatividade, opressão, de dificuldade de se inserir em qualquer política pública, em qualquer espaço que você entre. É, mercado de trabalho é uma coisa assim. Eu acho que, obviamente, houve avanços, mas para quem é LGBT, e principalmente no caso que o colega falou aí de ser negro, o mercado de trabalho é muito cruel, assim, porque, tipo, por mais que seja uma empresa ou dependendo do ramo, assim, acho que tirando mercados muito específicos, assim, você vai lidar sempre com uma maioria que é heterossexual, entendeu? Ou que é uma maioria cisgênera também, e isso eles não vão nem sempre ter o tato de saber lidar com você, nem sempre vão estar dispostos a admitir que você possa estar num lugar acima do deles, porque eles já estão tão acostumados à narrativa de que você vai estar sempre inferiorizado, que por mais que eles sejam simpáticos à sua presença, é sempre naquele lugar de inferioridade, assim, do sim, tipo, é a partir do tipo, momento que você começa a se tornar qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de demonstrar uma capacidade de ser superior àquela que ele julga como a dele, fudeu, assim, tipo, vou falar palavrão mesmo, gente, mas é isso, fudeu. já falei várias aqui. É muito aquela coisa de tipo, eu até te aceito, mas você fica no seu lugar lá, tá? Tipo assim, ai, tadinho, eu vou dar uma vaguinha ali pra ele, ali no cantinho, não sei o quê. E eu acho, Isso é muito enfim, foda. Isso é muito é, foda. E aí eu tô falando muito dessa coisa da representatividade pra mim, que sou um cara trans, e como eu encaro essa. Agora você imagina a sociedade que tem uhum, acesso ao conteúdo, como que eles vão olhar pra pessoa que é trans, a pessoa negra, essas pessoas são sempre pintadas das mesmas formas violentas, sabe? sim, O tempo todo. É um ciclo, cara, é um ciclo. uhum. Tem um documentário na Netflix, Disclosure, agora, eu sei a porra do nome em inglês e acho que é Revelações. É um documentário Ah, é um incrível. documentário da Netflix produzido pela Laverne Cox. É isso, Lauren. isso.
cara, é um documentário que mostra exatamente isso. A história do cinema, as nossas aparições no cinema e como foi o movimento trans esses últimos anos em relação a tudo isso. E eles falam isso de uma forma muito real, tipo, porra, às vezes que apareciam as mulheres trans, principalmente, nossa, tem um filme do Alfred Hitchcock que eu era fã desse cara, depois quando isso aconteceu, eu fiquei assim, quando eu assisti essa série, eu fiquei repensando muito, porque É a o Bates maioria dos... Motel? Não. Oi? Eu não sei agora não. Ah, Mas tá. acho que são dois filmes que os assassinos se vestem de mulher na hora que vão matar as meninas. Ah, Tipo, o Psicose é assim. O Psicose é. Cara, eu tava também. pensando sobre isso essa semana que eu tava vendo alguma coisa que tinha um psicopata e ele tinha também uma perversão sexual, e aí no filme isso era tratado como uma inadequação de gênero. Era uma coisa mega. Acho que é. Qual que era, meu Deus? Era o Hannibal, talvez. Silêncio dos No Hannibal tem isso Inocentes. também. No É, Hannibal tem pois isso também. é, e aí, tipo assim, eu fiquei, gente, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Porque, assim, não é uma história que é muito explorada no filme, né? Tipo assim, não Uhum. acrescenta em nada, é só, tipo assim, o cara é um psicopata, ele mata, blá, 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 e ele se veste de mulher. Tipo assim, fica meio, uma coisa meio solta, achei muito estranho. E essa questão que você falou da representatividade, quando a gente conversou da primeira vez, ontem, eu lembro que surgiu um tópico que eu acho que é bacana. Ó, seus fãs estão te perguntando cadê sua tatuagem nova. Cadê? Eu não tenho. Ah, essa aqui. Nossa, nova não, né, Beca? Já tem tempinho que eu fiz essa tatuagem. Inclusive, tô Minha sogra precisando de uma mandou um beijo tatuagem também, nova. beijo, sogra. Ah, que fofa, essa sogra tá aí com a gente. Tá aqui acompanhando. Que a gente tocou na conversa e que eu acho interessante de trazer, que é a partir desses modelos mal representados que a gente encontra pelo caminho, isso vai desencadeando uma série de autorrenúncias, né? De negações próprias da gente com nós mesmos, assim. Eu lembro que você falou que em relação a esse personagem do Elwood, você começou a ficar tipo, cara, se isso é ser homem trans, eu não quero ser então, né? Sim, sim. Foi muito essa parada de tipo, porra, eu vou ficar assim quando eu começar a tomar hormônio e tal. E aí quando eu comecei a tomar hormônio, eu entrei muito nessa noia, assim, de tipo, falei, caralho, Uhum, agora eu vou virar o monstro. Modo Hulk ativar, sabe? Tipo, uhum, Shrek, sei lá, virar um ogro, um escroto. E era muito complicado, porque isso foi cobrado também, de certa forma. As pessoas, até, é engraçado isso, né? As pessoas que me aceitavam de primeira elas me aceitavam e falavam, não, mas então, você é homem, já que você é homem, né? Então você tem que ser macho, homem mesmo, se pá, tal. uhum. Nas costas, eu falei, putz, é agora, Deus. Fudeu, Acho que eu né? não sou boa também, vai tomar no cu todo mundo. Nossa, aí pra você ter noção, transicionei, tive uma fase, assim, Nossa de Senhora. não entender mais porra nenhuma, assim, de parar de tomar hormônio e falar, gente, tá tudo errado na minha cabeça, eu acho. Eu sou errado mesmo, vocês estão certos, tá tudo errado, deixa eu, calma, para. E para entender o que estava acontecendo e quais eram esses processos, porque Uhum, o tempo todo que, quando eu comecei a ser lido como homem mesmo, que eu comecei o meu nome, que eu consegui fazer cirurgia e não tinha mais essa, sabe? Eu tive a passabilidade como homem, as pessoas aham, começaram a cobrar uma postura em um lugar que não me cabia também. E a atitude de que eu ficasse tipo, gente, mas eu não. Isso não é, sabe? Não tem como limitar a masculinidade num quadrado que é moldado por essa sociedade violenta, normativa, uhum, patriarcal. Eu não vou reproduzir isso, não dá pra mim. É uhum. pesado, é violento pra mim. E, cara, falando assim, beleza, hoje em dia eu entendo, eu conheci outros homens trans pra entender isso. Vamos falar de representatividade de novo, porque foi graças a isso que eu consegui. Eu estava sendo sufocado por essas questões, assim. E aí, quando eu vi outros Uhum. homens sendo eles mesmos e foda-se, e eu falei, cara, dá pra ser o que eu quiser, na Dá pra ser o verdade. que quiser, né? Sem ficar limitado a ficar andando coçando o saco que eu nem tenho, velho. Pra que isso, sabe? Não é essa.
E foi fazendo tudo mais sentido na minha cabeça. Aí voltei com os hormônios. Aí falei, ai, foi apenas uma questão que vocês botaram na minha cabeça, mas tudo certo. Sim. Eu acho engraçado que hoje em dia a palavra representatividade virou um slogan assim, muito pregado e disseminado, e todo mundo fala que é importante, todo mundo entende que é uma discussão a se ter e tal, mas eu tenho uns pontos que eu acho interessantes nessa questão da representatividade, que hoje em dia, igual a gente estava comentando assim, que você teve que assistir aos exemplos de Meninos Não Choram e de The L Word, porque foi o que você encontrou. Hoje em dia, assim, você consegue encontrar basicamente, se procurar, uma representatividade de qualquer sigla, de qualquer orientação, de qualquer identidade de gênero. Assim, você não vai ter exatamente igual a gente estava falando. Ah, você não encontra muitos cantores brasileiros que são homens trans, mas você encontra um cara ali nos Estados Unidos que, bem ou mal, assim, pode ser que ele fale alguma coisa sobre a experiência dele que toque com a sua, entendeu? Uhum. E antigamente a gente não tinha isso porque a gente simplesmente não tinha acesso à informação, à internet, né? O que chegava pela televisão, às vezes por uma revista, assim, mas esses temas raramente eram tratados em jornal ou revista. Você via, sei lá, em filmes, no meu caso, que sou homem gay, você via numa novela aqui, outra novela ali, e era sempre uma coisa assim muito estereotipada, igual o Crow, pra você ter ideia, que tá no ar agora, né? Ele é Uhum. um sucesso. O Crow, tipo assim, minha avó adora o Crow, minha mãe adora o Crow. Aqui em casa todo mundo é fã do Crow. Agora, tipo, eu não conheço uma bicha que seja igual a ele, assim, pra tipo, falar a verdade. Ele é mais um produto da ideia do que esperar de um gay do que realmente um gay de verdade, assim. Porque, tipo, eu não conheço uma bicha que ia se sujeitar às coisas que ele se sujeita a Cristiane Torlone na novela, sabe? Tipo Uhum. assim, se fosse uma gay de verdade, eu tinha metido a mão na cara dela há muito tempo, assim. Vai pensar, sabe? Acabou, né? Gata, Palhaçada. pra cima de mim não, assim, tipo, me poupe. Nossa. E isso é muito estranho, porque a gente teve agora essa semana a questão do Black King, né? Que foi Sim, o ai. lançamento Beyoncé perfeito. Eu nem vi ainda, mas já sei que tá perfeito. E O que esperar eu dela, faço né? isso pra ela sempre, assim, não tenho nenhuma vergonha. É, tem, não tem como. Enfim, eu fico imaginando, assim, teve um vídeo que viralizou de uma garota, uma menininha, uma criancinha, chorando de ver aquilo, porque achou lindo e perfeito, e ela chora e fala, ai, é tão lindo, a gente pode ser tão lindo assim, alguma coisa nesse sentido. E eu fico pensando, a nossa geração e até a próxima, se você for pensar uns 5 aninhos depois da nossa, tem vários problemas, assim, que tem que tratar na terapia, que tem que se adaptar, que tem que entender que são problemas, porque a gente foi criado nesse modo automático para achar que é normal, né? Tipo assim, não, é normal o cara que é viado andar na rua e tomar um soco na cara. É normal o final do personagem trans, que eu não sei, no filme Meninos Não Choram, mas que é um péssimo final. Já estabelecemos isso aqui. As pessoas esperam que a gente encare com naturalidade e que não revide ainda por cima, né? Então eu acho que isso cria um Exatamente. choque muito grande de geração e de costume de tudo, né? Sim, ó, arte eu não sei falar seu nome, desculpa, mas falou uma parada muito foda aqui, que as pessoas cobram essa expressão de gênero, essa confirmação das pessoas trans, como se fosse uma forma de validação daquela identidade. Sim, Uhum, eu acho que tudo que foge da norma, tudo que foge da norma da sociedade, quando a sociedade para assim, ah, isso é trans? Ah, isso é gay? Ah, então é assim, pá! Aí bota uma imagem ali caricata, estereotipada, uhum, porque é o que eles conseguem aceitar e falar que, tipo, tá bom, então é isso aqui. Então assim vai ser. E aí pronto, aí fudeu, porque aí você tem que entrar naquela caixa ali, porque ai de você também, se uma pessoa trans e não quiser se harmonizar, não quiser uhum. fazer cirurgia, eles não vão validar sua identidade. Pessoas trans não binárias aí, como Santana também, tipo, velho, eu vejo a luta dessa galera e eu fico passado, eu falo, nossa, até no próprio meio trans a galera fica tipo, não, você não é trans de verdade. Não, mas você Uhum. entra nessa questão do tipo, as pessoas, acho que elas limitam tudo ao que elas acham e o que elas querem que seja. Uhum. Porra, sim, bicho.
Qual é o caralho da dificuldade de entender que todo mundo é diverso? Acabou essa É, né? palhaçada. Eu também, eu fico às vezes, assim, eu tenho umas viagens que eu fico parado e penso, gente, no fim das contas, todo esse rolê de ser LGBT, de ser. Eu acho que isso quer dizer, na verdade, isso é mais restrito à luta da comunidade LGBTQ, porque eu acho que no racismo, quando a gente fala de pessoas negras ou asiáticas, isso já envolve questões muito mais seculares do que só as questões de LGBT, assim. Mas no nosso quesito específico, né, homens trans, mulheres trans, lésbicas, etc., é uma coisa que para mim foge muito, chega ao absurdo que assim, eu não quero que você seja desse jeito, que você não durma com tal pessoa e que você não se relacione de tal forma, quando na verdade não é algo que tipo influencia em absolutamente nada a vida de outra pessoa, sabe? Tipo Uhum. assim, eu penso, a gente tem uma grande perseguição por igrejas fundamentais, né? A fundamentalistas, na verdade. É, Sim. enfim, neopentecostais, dê o nome que for. Os, o- os crentes, apesar de termos crentes, eles são pessoas maravilhosas também. Mas existe essa perseguição, e eu fico tipo, cara, eu não fico impedindo o culto de ninguém. E por que impedir o que eu tô fazendo no meu espaço privado, sabe? Tipo assim, não tô fugindo da lei, não tô fazendo nada, por que isso te causa tanta repulsa a ponto de você achar que tem o direito Sim. de passar uma lei pra proibir isso, de, sei lá, tipo, me dar um soco por conta disso? Enfim, eu acho tudo muito escroto. Amigo, duas coisas depois dessa fala. A primeira é que eu acabei de lembrar de um caso que eu falei de tomar um soco e tal, e eu lembrei de um caso que você contou ontem durante a nossa conversa, que foi essa questão de um embate seu com a igreja, se você lá no Rio de Janeiro. Sim. Eu não sei se você estaria disposto a falar, mas porque Eu pode tô ser aí que pra isso. Com a eu igreja. acho que ilustra bem a situação do Rio de Janeiro, né? Porque a gente falou muito disso ontem, de o Kaique, para quem não sabe, ele é carioca e tá morando em São Paulo agora. Eu sou mineiro, mas Ui. morei 10 anos no Rio de Janeiro e agora estou em São Paulo também, amém. E o Kaique saiu do Rio de Janeiro com uma história ótima, assim, que eu acho incrível. Conta, amigo. Uma coisa, né? Então, para quem não sabe, morava lá na Praça Seca, lá do Rio de Janeiro. E Praça Seca é um bairro, um subúrbio da Zona Oeste. E o Rio de Janeiro ele é tomado pela milícia, e a gente teve essa grande Uhum. questão com o prefeito lá, maravilhoso, Crivella. Então a gente ficou meio que cercado por todos os lados lá, sabe? Eu trabalhava com o grupo Transarte, com mais de 10 anos de atuação, que era o grupo de teatro que fez festivais, ganhamos editais fodas, sabe? E Uhum. de repente as coisas começaram a desandar assim que o Crivella entrou. E e aí eu tô contando isso tudo que eu sou um pouco prolixo, tá, gente? Acho que eu fui Não, amigo, fica à vontade. Ainda não veio Então nenhum dessa aviso de volta toda, show de bola. Ele só avisa quando falta 30 segundos, que ele é o ó. Ah, é? É, ele é Gente, o ó. eu tô perdendo a minha primeira vez de live é com o senhor, então eu não sei exatamente como é que Sério, acontece. Sim, senhor. gostoso. Aquele. Amigo, tá sendo assim, nem doeu ainda, tá ótimo. Tá tudo certo, Tá tá sendo tudo bom pra certo. você também. Tá sendo bom. Ai, Mas, cara. tipo, aconteceu uma questão onde eu morava lá na rua, inclusive tinha uma pracinha que eu sempre dava um rolê com a minha cachorra, ia fazer umas barras com meu irmão, então, tipo, pracinha do lado da minha casa. Uhum. E foi o seguinte, eu tava indo lá bonitinho com a minha cachorra, pagando uma corridinha com ela, eu e a Luna, que é uma pitbull, com vira-lata, mas é uma filha da puta, uma pitbull. E aí tava tocando um culto bizarro, assim, muito alto, com as caixas de som estourando, e as pessoas morando em volta, assim, da praça, sabe? Tipo, e aí, tipo, beleza, eu não vou ser o cara que vai numa praça seca da vida discutir com um evangélico que tá ali Uhum. fazendo culto todo errado, eu acho. Mas tão ali. E, tipo, isso era 9 e pouca da noite já, assim. Não era de tardezinha, não. Era um horário que Uhum. as pessoas já gostariam de estar em casa de boa, sabe? Sem barulho, pelo menos. Eu sou esse tipo de gente. Inclusive, existe uma lei, né, que proíbe às 10 horas que haja um barulho acima de um certo nível. É, foi uma coisa que eu toquei, inclusive, o cara riu da minha cara.
E era tipo 9 e pouca, já era quase umas 10 horas da noite, só que tava muito alto a ponto de dar dor de cabeça, assim. E aí eu fui falar assim, com a galera, assim, eu dei uma volta na praça, eu falei, gente, não tem condição. E aí falei, poxa, gente, diminui um pouquinho o volume, assim, sabe? Vocês estão fazendo o culto de vocês, só que ninguém, além disso, é obrigado a estar curtindo esse momento com vocês, assim, sabe? Uhum. Abaixa só um pouquinho, porque tá muito alto, tá incomodando, assim. Nossa. Aí veio um cara, assim, que tava sentado, assim, do lado, todo. Não, mas ninguém. Os caras eles cagaram pra mim, assim. O primeiro que quem eu estava falando, ele não me ouviu, ele não me olhou nos olhos, inclusive, isso me irritou de um jeito que me deu vontade. Ai, foi o ó. E aí o cara levantou, veio falar comigo, perguntando quem eu era, o que eu tava meio que fazendo ali e tal. Aí eu falei, poxa, eu moro aqui, eu sou cidadão, né? Pago minhas contas e eu estou incomodado com o barulho, sim. Aí ele, você quer chamar a polícia? Aí eu fiquei assim, tipo, tá, vou chamar a Né? polícia, Imagina né? um miliciano chegando pra você, você quer chamar a polícia, tipo, outra milícia? Foi ótimo. Aí O eu que que falei, se tipo, vou faz, chamar né? a polícia. É. E aí ele mostrou que tava com a situação, né? A tal da peça, assim. Aí eu fiz isso. Minha cachorra já tava atacada, latindo, querendo já avançar e não sei o que. Eu falei, viado do céu. Aí ele me ameaçou, assim, falou que, tipo, se me visse ali dando sopa na rua, que ele também morava por ali, que ele conhecia a delegacia da puta que pariu, que dos infernos, não sei o que, ele ia arrumar um jeito de sumir comigo, assim, acordar com terra na boca. Essa foi a frase. Aí eu fiquei Caralho. tipo, Coisa mais eita, poderosa chefão, assim, né? Vou acordar com uma cabeça de cavalo muito. na minha cama, super tranquilo. E eu fiquei assim, tá. E ainda bem que ele não descobriu que eu sou uma pessoa trans, imagina só. Cara, E graças a Deus eu tenho. E aí eu voltei pra casa e eu fui ficando meio tenso, assim. Saí, fui começando a ter umas picadas. Eu já estava muito mal com tudo que vinha acontecendo com meus projetos no Rio, com essas censuras. E aí pra mim foi a gota d'água, assim. Eu falei, acho que se eu continuar aqui eu vou acabar morrendo, porque eu também sou debochado, assim. uhum. E, e, e nossa, e foi. Aconteceu que nunca mais eu vi aquele culto lá. Mas em Olha contrapartida aí, deve eu. ter funcionado em algum. É, Eles ficaram com medo da Pitbull, de se pá. Mas é não, engraçado, a gente tocou nesse assunto também em questão a como o Rio de Janeiro, e assim, acho que a gente pode concordar que é uma cidade incrível. Eu tenho, apesar de ter saído do Rio de Janeiro, eu sou muito resistente a falar mal da cidade. eu Eu conheço, também. eu tenho vários, tipo assim, rolou uma diáspora litoral aí nos últimos anos, que a galera do Rio toda foi para São Paulo e muitos desses amigos meus que foram falando mal do Rio. Eu sempre falo que eu fui forçado, assim, tipo assim, se eu pudesse Eu fui escolher forte. ganhar o que eu ganho hoje, nas condições que eu tô vivendo em São Paulo, no Rio, eu não pensaria duas vezes para voltar. Sim. Mas a questão é que é como a gente vê a interferência do poder público nas coisas, né? Tipo, como tudo na nossa vida passa por política, assim, né? Essa questão, você é artista falando aí de como houve censura aos eventos na rua, aos eventos LGBTs, tudo que tinha trans não passava em edital e Sim. tal. E eu sei que, assim, para jornalismo também é difícil, acho que em todo lugar, assim como para artista, mas eu lembro que eu tive um medo muito grande quando o Crivella foi eleito, assim, que eu falei, tipo, cara, agora fodeu de verdade, porque a gente entrou na trinca Bolsonaro, Witzel, Crivella, assim, eu falei, Porra, nada foi um que, combo, gente. nada Eu que não for entendi LGBT agora rola no Rio mais, já nada. era, fodeu. Entendi. E eu Gente, tenho reparado, mesmo fora, não morando mais no Rio, eu, fora da pandemia, volto de 2 em 2 meses no máximo, e, inclusive, a pandemia agora é o máximo de período que eu já fiquei fora do Rio de Janeiro na minha vida, desde que eu fui morar lá. Mas eu reparo isso muito claramente no carnaval, assim. Esse ano eu sempre passo carnaval no Rio, porque eu acho que é o melhor. E esse ano eu fui pra lá, eu tive que enfrentar a bomba da polícia às 4 da manhã, num bloco, assim, que não tinha nada, sabe? Tipo, era eu esqueci o nome do bloco, gente, era 4h20, não era o chocado. 4h20, 4h24. Era algum bloco desses da madrugada no centro, entendeu? E aí a gente foi para esse bloco, assim, o Crivella acirrou essas leis municipais todas que proíbem
os blocos clandestinos, né? E não só acirrou os Três Cavaleiros do Inferno, alguém comentou Sim. exatamente. Gente, apocalipse Ai, que total no Rio de horror. Janeiro. Ai, não me processem, pelo amor de Deus. Mas o... eu sou muito paranoica com o processo, mas enfim. Eu lembro que a gente chegou assim no bloco. Eu não gosto de bloco de dia, porque eu sou uma gay muito enjoada e eu tenho medo de sofrer insolação. Porque o Rio faz Rio muito de sol, então eu Janeiro, saio, né? eu só saio nos blocos, tipo, fim de tarde, noite, assim, é muito raro. Se alguém me vê num bloco de manhã é porque eu tô virado, assim, eu não saio de casa de manhã. E aí fui pra esse da madrugada, cara, tipo, foi cena de filme, assim. Chegaram umas 3 viaturas, eles criaram, tipo, e não era PM com aquela roupinha da PM, era os caras, tipo assim, com colete e fuzilzão na mão, assim, tipo, É. no meio do carnaval, às 4h20 da manhã, no meio da. Qual que é aquela praça, meu Deus? Aquela praça ali que vai para as barcas. Ai, Praça Praça 15 é a 15. praça. Acho que é a Praça Praça 15. 15. Enfim. E aí foi, tipo, todo um rolê. Eu fico pensando, gente, além deles terem uma atitude que é completamente preconceituosa, de tipo, ai, não pode ter carnaval com pessoas que não estão autorizadas pela minha prefeitura, eu fico pensando o tanto que é burra essa decisão, sabe? Tipo, o tanto que é ignorante do ponto de vista que, cara, você tá perdendo dinheiro, assim, Sim. tipo. Não, E isso é um alívio que eu tenho em São Paulo, que é me péssimo. me fez ir para São Paulo, porque eu acho que, assim, por mais que o Dória não seja um candidato, um prefeito, um governador agora, no caso, né, porque ele foi de prefeito para governador, por mais que ele não seja o ideal quando a gente fala especificamente de direitos LGBTs, porque, por exemplo, ano passado ainda ele tentou entrar nessa coisa de censurar a ideologia de gênero em livro de escola, entendeu? Então, como a maioria dos políticos, eu sinto que Dória também tem muito essa questão de tratar a comunidade LGBT como uma moeda de troca para apelo eleitoral. E isso me incomoda, mas assim, não chega ao ponto de ser o Crivella, que é um ódio cego, sabe? Que extravasa qualquer tipo de bom senso. Eu avalio um pouco o que o Dória faz em São Paulo, assim. A parada LGBT vai aumentar a gente nos hotéis, vai aumentar a venda de não sei o quê, vai aumentar turismo? Autoriza, entendeu? Bloco não sei o quê? Autoriza. Então, assim, é triste, mas é um pouco a realidade que a gente vive, assim. E eu sinto que o Rio perdeu muito com isso. Espero que as coisas melhorem em breve, inclusive. Eu espero que ele não seja reeleito, assim, é a única coisa que eu peço. Eu vou no Rio de Janeiro para votar, assim, eu não suporto essa coisa de ter que votar, mas tem que, não tem muito jeito, sabe? Uhum. E, mas eu já tô falando com meus amigos, eu falei, gente, olha só, pelo amor de Deus, se esse cara ficar de novo, eu tô com saudade da minha família, dos meus amigos, da praia, do, do, do Rio, sabe? O Rio tem, o brinco fala que é uma relação meio abusiva que o Rio de Janeiro tem com as pessoas. Sim, eu tinha essa mesma piada, assim. É. Maravilhosa, tem tudo para dar certo, só que não dá, gente. É incrível como não dá certo. E é um inferno isso, porque tem toda a truculência do policial, da PM do Rio. A PM do Rio é podre, é absurda, é muito abusada. Eles são muito Sim. escrotos, muito. Eu já tomei dura e ameaça de policial sem ter feito absolutamente nada, assim, na minha vida. Eu tava indo pra É, uma festa e eu era super. Eu devia ter o quê? 19 anos, eu acho. E, enfim, menininho do interior, cagando de medo na hora que me pararam, assim, mesmo sem ter feito nada errado, porque eu já tinha ouvido histórias de amigos que tinham levado dura. E assim, sou branquela, né? Tipo, se eu que sou branquela já tava com medo, fico imaginando um menino negro na minha situação, assim, que tava numa rua escura, não nossa, passava ninguém. E quando as pessoas passam, vê a polícia te parando, acham que você já tá automaticamente errado, né? Ninguém para sim. pra perguntar, assim. Não, e É se muito parar pra estranho. perguntar histórias, cara, que assim, é bizarro, bizarro, Uhum. assim. Eu Eu fazia conheço boxe. vários também, vários, vários. Amigo, eu acho que o nosso tempo tá chegando próximo do fim, pelo meu senso de Ah, pombo. Eu não sei dizer quanto tempo a gente ainda tem. Você falou que poxa, só vai avisar com 30 segundos. Eu queria te melhor. perguntar sobre uma polêmica uma polêmica, né? Tipo, acho que foi meio que o assunto da semana na questão de trans, que é a propaganda do Tami para a Natura.
Hum. Queria, assim, uma das coisas que me chamaram a atenção, mais uma vez, tocando no, no embate aí da ignorância desse povo, é que não era nenhuma campanha, né? Depois que eu fui apurar a história direito, o Tami, na verdade, não aparece na campanha. Ele fez uma ação no Instagram dele que fazia parte de uma campanha maior, assim, mas o vídeo que vai passar na televisão nem tem o Tami e tal. Gente. Pois é tipo assim, é o absurdo do absurdo. Eu também não tinha nem visto a propaganda. Quando fui ver, eu falei, gente, mas cadê ele? Aí pesquisei. Tinha uma matéria falando, na verdade, é só uma ação de hashtag. É, E aí a minha questão para o senhor é, o que que você acha que esse caso específico que a gente está falando, você acha que a presença do Tami num comercial é algo positivo para a representatividade de homens trans? Ou, na verdade, é só assim, um assunto que veio à tona por conta dessa resposta que teve, mas na prática mesmo não chega a ajudar tanto? Cara, eu acho que sempre ajuda. Eu acho que sempre ajuda, independente de. A pessoa pode ter o ideal que ela quiser, por ser um corpo trans ali. Por Uhum, exemplo, eu tive dois amigos, que é o Glauco e o Jordan Lessa, que são homens trans incríveis, são pais, e eles conseguiram uma matéria no jornal, aposta da repercussão. Então, é aquilo, sabe? Levanta-se uma voz e atacaram pra caralho o Tami. E Tami foi chamado uhum, porque é uma pessoa famosa. A gente sabe muito bem desses recortes, beleza. Mas que bom que aconteceu isso. Assim, triste da forma que aconteceu, né? Lógico, porque é uma coisa ridícula. Ainda mais sim. ridícula sabendo que era apenas uma ação, nem chegou a ser a propaganda. Uhum, Mas, mas que bom que aconteceu isso, porque as vozes começaram a ecoar. E a gente começou a poder falar sobre essas nossas questões também. E é engraçado como o homem se dói, né? Principalmente o hétero, assim, que tipo, gente, Um efeito disso tudo que eu gostei muito foi a exposição de pais que não pagam pensão, que não estão isso! presentes na vida dos filhos e se acharam no direito de falar o que que é pai. Eu adorei Porra, esse movimento, o espero que surja Brasil! mais vezes, inclusive. É ridículo. Pra tu ver, o Brasil é um dos países que tem uma taxa enorme de abandono paterno. Enorme, gente, enorme. Me fala aí, todo mundo, pelo amor de Deus, você que tá online aí com a gente, fala aí. Você teve um pai presente? Eu sei que é a minoria, gente. Vai ter uma pessoa que vai falar que sim, que É. bom, que bom. O meu pai foi também. Às custas e duras penas. Mas, assim, a grande maioria dos brasileiros não teve pai presente. E quando teve, era sempre uma parada meio tensa, meio complicada. Aí as bonitas, as dondoca acham que tem razão de reclamar de um cara que tá fazendo o papel dele. Pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido. Exatamente, né? É muito surreal. É igual a galera que é contra. Não, um casal gay não pode adotar criança. Aí, tipo assim, o casal gay não pode adotar criança, mas pode adotar bandido. É tipo, é toda uma linha de raciocínio assim que me espanta É tudo demais. quebrado, assim, né? Você pega o É, tipo cérebro da assim, pessoa, é tudo ai, fragmentado e fala, gente, que merda. ai, gente. Mas É, eu positivo sempre. Representatividade para mim sempre é positivo. Ainda que eu sejam também pessoas. acho, assim, são poucas a. Eu acho preocupante um pouco quando a gente fala de representatividade na política especificamente. Porque ali naquele espaço eu acho que nem sempre é positivo. Porque, por Uhum. exemplo, você tem deputados que são gays, mas são de extrema direita, assim, apesar de eu achar impossível, eles são. É, tem umas Tipo coisas assim, assim. né? Tem deputado gay aí operando gabinete de ódio contra outros gays. Então, eu acho que na política a gente tem que ser mais seletivo para além da representatividade. Mas quando a gente está falando de uma ação, está falando de publicidade, de investigação jornalística, está falando de artistas, eu realmente acho que qualquer voz ali ecoa de alguma forma também. Uhum. Eu acho que até nesses casos assim da política, para a gente ver que o buraco é muito mais embaixo. Que se a gente Uhum. não tomar cuidado com os debates e com a ausência de debates no nosso meio, na nossa comunidade, a gente vai estar fudido, porque vai ser essa galera, aquele maquiador lá que eu esqueci o nome, que é bolsonarista, vai ter esse Ah, eu pessoal sei que o nome, mas eu não vou falar para não dar ibope. Tá aqui.
É o nome que você não deve mencionar, né? Exatamente, pra Então, quê? sabe, porque se a gente não reconhecer que essas pessoas elas existem e vão continuar existindo e vai continuar tendo repercussão, essas questões e tudo, a gente não vai chegar com os nossos e com as pessoas que estão se identificando, se descobrindo e falar, olha só, vamos conversar uma coisa séria aqui? Vamos sim, beleza. Você tem seus privilégios, vamos reconhecer os nossos privilégios, vamos começar a lutar pelo que está vindo, vamos começar a pensar além do nosso umbigo, além dessa coisa, Uhum. não, além dessa, sabe? E